Meu muito bom dia pra você, porque pra Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. É porque pobre não precisa estudar, porra. É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só pra trabalhar. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Porque vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Peço que você assista esse vídeo até o final. Ele ficou um pouquinho longo, mas é muito importante. Todos nós que queremos um Brasil melhor, temos que ter muita sabedoria e união para vencer o partido das trevas. A gente precisa praticar aquilo que a gente prega. Como é que a gente vai unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes? Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michelle tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você, que me acompanha aqui, também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Enquanto não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michele, Ratinho, Zema, Caiado e tantas outras lideranças de direita estivéssemos juntos, no mesmo palanque, pela mesma causa, para resgatar o Brasil das garras do atual governo? Calma que isso vai acontecer no tempo certo. Até lá, vamos concentrar os nossos esforços em apontar para o verdadeiro culpado pelo caos que está o nosso país, que é o atual governo. Eu sei que você também sofre com meu pai nessa situação desumana em que ele se encontra. Então imagina a gente da família como é que está sofrendo há anos com tudo isso. Mas vamos ter fé, porque Deus está no comando de tudo e no tempo dele as coisas vão melhorar. Eu entendo a frustração, às vezes até a revolta, quando você vai cobrar um parlamentar ou uma liderança política para fazer alguma coisa que resolva. Nós somos pessoas públicas e temos que ser cobrados, sim, mas cobrados para fazer alguma coisa que seja eficaz e que nós, por algum motivo, não estejamos fazendo. Não tem uma bala de prata que vai resolver tudo. Se tivesse, me avisa aí que eu sou o primeiro a querer usar. O que tem é um conjunto de coisas que estão sendo feitas e precisam continuar sendo feitas, mesmo que, num primeiro momento, aparentemente, não resultem em algo concreto. Mas essas várias iniciativas, como CPI, impeachment de ministro, projetos de lei, audiência pública, entrevistas, manifestações, abaixo-assinado, denúncias em órgãos internacionais de direitos humanos, você, aqui nas suas redes, postando sobre o careca do INSS pagando propina para o filho do Lula com dinheiro roubado dos aposentados, sobre o roubo nos Correios, o apoio do Lula a ditaduras e a grupos terroristas como o Hamas, enfim, conscientizando os seus seguidores e tantas outras medidas surtem efeito, sim. Com relação ao meu pai, todos vão poder contar para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que testemunharam um homem honesto ser condenado pelos seus próprios inimigos, mesmo sendo inocente, e para isso eles destruíram a democracia, rasgaram a Constituição, inventaram crimes, perseguiram e destruíram famílias humildes e trabalhadoras, mas vai poder contar também que participaram, que fizeram alguma coisa para que esse cenário mudasse, para que o Bolsonaro e tantos outros inocentes ficassem livres, e que deu certo. E como é que a gente vai conseguir isso? Eu só vejo o caminho da política. E a gente tem uma batalha decisiva nas eleições desse ano. E a gente vai vencer, porque tem a convicção que tudo isso é um projeto de Deus para transformar o Brasil numa grande nação de verdade, onde a gente possa viver muito melhor, com segurança, felicidade e respeito. Para isso acontecer, eu quero fazer um pedido para você que chegou até aqui nesse vídeo. Me ajude. O nosso inimigo não está na centro-direita. Use a sua rede social para convencer os seus seguidores de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que é exatamente nos estados em que a esquerda governa há vários anos, que tem mais violência, mais pobreza, mais corrupção, onde a educação tem os piores índices, onde falta Tilenol e até esparadrapo numa UPA. É isso que o PT entrega para o povo. E quem já votou no PT em outras eleições
não vai ser enganado mais uma vez pelas mesmas mentiras e as mesmas falsas promessas deles. Se você dedicar o seu tempo inteiro para atacar um deputado ou um senador que vota tudo com a gente, que defende as mesmas causas que nós, que faz postagens aqui nas redes sociais sobre vários assuntos importantes para as nossas vidas, eu te pergunto, quem é que ganha com isso? É a esquerda. Eles pagam robôs com dinheiro público para fazer esse trabalho de atacar parlamentares de direita. E você ainda vai ficar ajudando eles? Nesse momento, eu te peço, vamos colocar nossas diferenças menores um pouco de lado. Vamos focar naquilo que nos une, porque antes de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que resgatar o nosso Brasil das garras da esquerda. E nós só vamos conseguir isso unidos. A frase é a seguinte, depois de falar dos minutos, ele disse assim, o que quase eu tive que tomar umas providências. O que quase eu queria muito saber quem foi a professora de português do Moraes. Ah, sim. Né? Porque essa, sem dúvida alguma, mereceria aqui a nossa repulsa pública, né? E bom, fora todos os erros gramaticais que ele comete, né? Até agora eu tenho dúvida se ele é pior com a Constituição ou se ele é pior com a gramática. É uma disputa ali Gosta de torturar qualquer coisa. Tortura a gramática e a Constituição com muita facilidade. São sessões intermináveis de tortura. Agora, ele fez a piada, mas ele não percebe que a piada é ele. Né? Ele é que é a grande piada. Porque as pessoas estão ali, como bem disse a Ana, por medo. Ninguém está achando bonito o Moraes fazer aquilo. Tanto que uma dessas gravações, claramente a gente percebe, são vários os ângulos, e que vários celulares gravando o episódio, e tem um momento em que o Moraes diz o seguinte, olha, vocês aqui vão ser muitas coisas. Juízes, ele começa a enumerar, promotores, e aí alguém que está filmando grita assim, bandido, um deles diz isso. Então, me parece que as pessoas, claro que fala baixo, a gente escuta, não é gritando, mas a gente escuta. Então, ninguém está feliz com o que o Moraes está fazendo, ninguém está satisfeito com o que o Moraes está fazendo, mas tem medo. As pessoas têm medo. No momento em que perdesse o medo do Moraes, cai toda a muralha que o protege. E isso que ele fez é claramente uma demonstração para quem tem dúvida de que se foi uma melhoria levar o Bolsonaro para a Papudinha, ou quem acha que foi uma bondade, eu acho que esse vídeo esclarece, porque ele está dizendo da punição que ele vai dar aos alunos. Então, eu deveria punir os alunos, mas hoje eu estou me contendo, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, quer dizer, ele quis punir o Bolsonaro tanto quanto os alunos. Me parece, portanto, que o aplauso ao Moraes é o medo, uma espécie de fetiche que nós, infelizmente, ainda temos aqui no Brasil pelas autoridades, né? Um certo glamour pelo poder e assim por diante. Mas, repito, o Moraes é que é a piada. Ele fez a piada, mas ele é que é a piada. No momento que as pessoas perderem o medo, que, como a gente estava dizendo antes, que as pessoas saírem às ruas, que as pessoas tomarem conta do país que é delas, o Moraes, sem dúvida alguma, vai deixar de ter o poder que hoje ele tem. Ontem todos nós fomos dormir surpreendidos com a notícia de que o Moraes se deu por impedido num habeas corpus que solicitava a prisão domiciliar humanitária ao Bolsonaro. Ele remeteu o caso ao Gilmar Mendes e fez crescer em todos a expectativa de que talvez o Gilmar fosse a ele destinada a concessão da prisão domiciliar humanitária. Hoje acordamos com a notícia de que o Gilmar rejeitou o habeas corpus. Mas mesmo assim, e eu vou te explicar agora por quê, pode estar em curso uma combinação para soltar o Bolsonaro, para levá-lo à prisão domiciliar humanitária. Veja só, a declaração de impedimento do Moraes foi ridícula. Ele falou, não, de tal dia a tal dia as distribuições de processo não podem ser feitas a mim. O cara julga ele mesmo. Ele julga um caso que ele é vítima, ele julga um caso que é da família, ele julga tudo. Ele julgou a agressão dele em Roma, quer dizer, a agressão que supostamente fizeram a ele. Então assim, ele não se dá impedido para nada. Para absolutamente nada. É óbvio que, então, aqui, nesse caso, é esquisito ele se declarar impedido. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí vai para o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, ele diz o seguinte, na sua decisão de hoje de manhã, não vou analisar o mérito, ou seja, não vou analisar o caso. Não vou analisar o caso, porque não foi a defesa que fez o pedido, e sim um terceiro. Só que o Gilmar sabe muito bem que habeas corpus é um tipo de pedido que pode ser feito por qualquer um. Pode ser feito até pelo preso. O próprio preso pode pegar um papel de pão, fazer um habeas corpus, entregar e tem de ser julgado. Um terceiro qualquer pode também fazer um habeas corpus em nome de quem ele quiser e tem de ser julgado. Não existe isso de não foi a defesa que fez. Está errada a decisão do Gilmar. E aí alguém me dirá, bom, por que ele daria essa decisão errada? Ora, e aí é que entra a questão. Se ele está dizendo não foi a defesa que fez, ele abre as portas para nesse minuto, eu imagino que a defesa agora, nesse instante, esteja fazendo o pedido. Pô, se o problema do Gilmar não analisar o pedido foi porque não foi a defesa que fez, está aqui o pedido então da defesa no minuto seguinte. Imagino que a defesa do Bolsonaro esteja agora fazendo isso. Precisa estar.
E aí ele vai ter que analisar o mérito. E ao analisar o mérito, o que ele vai fazer? E essa me parece ser a grande descoberta que vamos ter nos próximos dias, ou hoje, ou amanhã, logo. Assim que a defesa fizer essa petição. Alguém pode dizer, não, o Moraes ele está apenas buscando o reforço do Gilmar. É como se ele estivesse entregando para o Gilmar isso aí para buscar apoio. Uma espécie de, não sou só eu que estou torturando o Bolsonaro. Tem mais gente aqui concordando comigo, então não é tortura por conta disso. É uma decisão da corte, é uma decisão de mais cabeças. Isso pode acontecer. E o Gilmar, a gente sabe que é a cabeça do STF. O Moraes é a caneta e o Gilmar é a cabeça. Então, isso pode ser uma explicação. Só que, nesse caso, por que o Gilmar, então, já não analisou o mérito? E falou, olha, estou aqui analisando e não cabe mesmo. Concordo com o Moraes. O Moraes esteve certo o tempo inteiro. Poderia ter feito isso. Não precisaria abrir a porta para dizer, não vou analisar porque não foi a defesa que fez. Então, se a defesa fizer, ele vai analisar. E aí eu acho que não faria sentido, né, se fosse para rejeitar o pedido, não faria sentido que o Gilmar pedisse que a defesa fizesse mais um pedido. Quer dizer, faça mais um pedido para eu rejeitar o que eu já rejeitei. Se ele pede para a defesa fazer, pode ser que esteja em curso uma concessão de benefício ao Bolsonaro. Pode ser que o Gilmar esteja dizendo, eu quero que a defesa faça porque eu vou conceder. Eu não vou conceder para um terceiro qualquer que fez o pedido. Eu quero conceder para a defesa. Eu quero conceder quando a defesa fizer. Pode ser isso. Vocês entendem? Pode ser. Faz mais sentido isso do que ele pedir que a defesa faça um pedido para ele rejeitar o que ele já rejeitou. Então faria sentido ele pedir que a defesa fizesse para ele conceder. Vamos aguardar. Talvez tenha havido uma combinação que a gente não sabe qual foi, e eles chegaram à conclusão de que não vale a pena matar o Bolsonaro, que vale a pena deixar o Bolsonaro em casa. E com isso, o Moraes está pedindo auxílio para o Gilmar, para que o próprio Moraes não precise conceder algo e se mostrar incoerente. Vamos lá, Paula, no nosso pesadelo em relação ao presidente Jair Bolsonaro, porque não é um pesadelo só da família Bolsonaro ou do presidente, é um pesadelo para todos nós, porque nós sabemos que o presidente Bolsonaro, que não houve golpe nenhum, que não houve nada daquilo que eles falam, que ele está preso por uma perseguição política, por puro sadismo, pela vontade de um juiz, e eu não vou poupar palavras, um juiz psicopata, não tem outra palavra, por puro sadismo. E isso afeta todos nós, Paula, não porque muitos, milhões de brasileiros são eleitores do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, ou da agenda Bolsonaro, que inclui Paulo Guedes, liberalismo econômico, tudo aquilo que a administração Bolsonaro propôs e trouxe de bom para o Brasil. Mas a tristeza é acompanhar a normalização da barbárie. É a gente olhar agora e dizer, não, mas agora ele foi para um lugar melhor, antes ele estava numa salinha fechada, agora ele está na papudinha, agora ele vai ter médico. Ele tinha que estar em casa. A verdade é que ele tinha que estar, na verdade, dentro do voto do ministro Fux. É onde Bolsonaro deveria estar, num ambiente de absoluta anulação, perdoem o meu francês, dessa palhaçada que foi esse julgamento do golpe da República, que ia sair matando todo mundo, mas não tinha plano, não tinha minuta, não tinha tanque, não tinha nada. Não tem imagens do Ministério da Justiça, não tem nada. Tem perseguição política. E o foco é a tortura. O foco é acabar com a saúde do presidente Bolsonaro aos poucos. Esse é o foco. Porque regimes totalitários têm aquilo que a gente vê, que inclusive está acontecendo no Irã, aconteceu também em várias páginas da história, chega ali, atira, mata, assassina, mas tem também a matança aos poucos. A matança aos poucos também faz parte de tiranos, de sádicos, de psicopatas. E é isso que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Então não tem que aliviar, quem quer que seja, deputado, senador, advogados, não tem que aliviar. Agora o presidente Bolsonaro está numa posição melhor, ele tem que ir para casa. Ele está debilitado, com comorbidades seríssimas, em período pós-cirúrgico. Qualquer assassino aí fora que estivesse em um período pós-cirúrgico não estaria nas condições do presidente Bolsonaro. Precisam seguir insistindo. Ah, mas fomos não sei onde, não deu certo. Fomos na OEA, não deu certo. Vai de novo e vai de novo. É inaceitável, porque eles fazem isso com o presidente Bolsonaro. É aquilo que Donald Trump falava durante a campanha dele em 2024. Eles não querem me pegar. Apenas. Eles querem me pegar porque eu sou aquilo que está entre a liberdade, a tirania e vocês. E a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Seja através dele, da força que ele ainda tem. Mesmo não tendo força física, o Bolsonaro segue com força política. Agora através do Flávio Bolsonaro. E eles são, hoje, exatamente o que o presidente Donald Trump, então candidato, disse em 2024. Porque eles estão atrás de Bolsonaro, porque eles estão atrás de todos nós, se eles pudessem. Olha, o Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Então, o que acontece? O Moraes ele ficou bravo porque expuseram um contrato de 129, alguma coisa, então arredondando aí para 130 milhões de reais, e quer saber como é que tiveram acesso a esses dados. Bem,
Quem primeiro expôs isso foi a jornalista Malu Gaspar, do Globo, de maneira muito corajosa, há de se dizer, porque o Moraes não gostou nem um pouco disso, Dom Pedro III. Então ele está querendo apurar, ver quem é que fez esse vazamento e vai tratar isso tudo, obviamente, no campo criminal, provavelmente devassando todo mundo que estiver no meio do caminho. E aí vai ser a hora de descer a consciência social para muita gente da imprensa, para perceber que não é só argumento bolsonarista lutar pela liberdade, né? Agora a água vai bater no seu próprio fiofó, como a gente sempre falou. Cedo ou tarde a ditadura vai chegar até você. Então vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma analisada bem breve nessa matéria do Estadão. Começando a ler a matéria ali, eu fiz alguns recortes e coloquei embaixo. A abertura da investigação não foi solicitada pela PGR. Isso aqui já fere de morte, já é uma nulidade que fere de morte esse inquérito. Se existe uma parte acusatória, um polo ativo de um processo, e não foi ela que abriu a investigação, então o próprio juiz está fazendo o papel de acusador. Isso é violação do sistema acusatório. O sistema acusatório veio para separar os papéis, para não haver contaminação entre eles. Então, um defende, um julga e outro acusa. Quando você tem duas figuras aqui, no caso, julgador e acusador na mesma figura, você está tendo um sistema inquisitorial. Você está vivendo uma inquisição. Mas segue a matéria ali. E ainda diz ali no Estadão, né? Como é a praxe do tribunal. Já está dando uma cutucada ali no STF. Integrante da PGR informou que o órgão vai acompanhar a apuração. Então, uma PGR submissa, fraca e covarde vai ficar, né, acompanhando para, se o Moraes falar, valida isso, faz aquilo, aí o PGR vai e faz. Mas, por vezes, o Moraes nem vai fazer isso, atropela mesmo e dane-se, ninguém segura ele. O Senado, metade dos senadores são a favor da abertura de um impeachment de ministro do STF, mas até agora, ao que parece, não há vontade da casa em abrir definitivamente. Então, segundo o parágrafo, a gente continua lendo a matéria do Estadão. Segundo apurou a reportagem, a Receita questiona o inquérito, uma vez que Segundo apurou a reportagem, a Receita questiona o inquérito, uma vez que, de acordo com interlocutores, o órgão não tem dados de contratos particulares e, além disso, o acesso a informações sigilosas sem procedimento fiscal aberto é uma prática sujeita à pena de demissão. Então já estão querendo aqui falar o seguinte, Moraes está em cima, ele vai achar o responsável. E quando ele achar, você será demitido. O Moraes ele é sempre assim, né? Ele sempre gosta de se mostrar perverso para intimidar os outros. Quando você pensa, cara, o cara mandou um deputado federal para a cadeia por falar, sendo que o deputado federal tem imunidade, estou falando do caso do Daniel Silveira, e depois quando o presidente deu o perdão presidencial a ele, o Moraes cancelou. Se isso aconteceu com um deputado federal, imagina comigo que sou um mero internauta. É isso que o Moraes quer que você pense. Esse é o efeito intimidatório desejado pelos ditadores. Mas vamos aqui para a parte final, a segunda parte. A abertura da investigação não foi solicitada pela... não. Aí eu repeti ali o recorte. Desculpa, pula. Segundo parágrafo. Moraes tomou a atitude com o presidente interino do STF. Então, repare, com poderes de presidente do STF, na falta do Fachin, que é o presidente titular, Moraes assumiu o plantão da corte na segunda-feira, dia 12. O tribunal retoma suas atividades em fevereiro. Então, usando poderes temporários enquanto presidente da corte, ele próprio falou, quer saber, agora é nós mesmos, não preciso nem pedir para o presidente, como ele fez lá em 2019, que o Toffoli era presidente, abriu o inquérito e mandou para o Moraes mesmo já está abrindo e tocando tudo adiante. As suspeitas de que dados sigilosos foram vazados surgiu a partir da chegada do caso do Banco Master ao STF. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou detalhes do contrato da mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, para a defesa dos interesses do Banco Master e de Daniel Vorcaro no Banco Central, na Receita Federal e no Congresso Nacional. Então, como eu já havia dito, né, os canhões estão para cima dessa matéria aqui, feita pela Malu Gaspar. Vamos ver até onde o Moraes vai chegar, mas, como ele está muito confortável e vocês da imprensa deram muita margem para ele, ele vai provavelmente intimidar todos vocês. Ele é um mafioso, até me arrisco a dizer aqui. Ele vai descobrir as informações. Quando ele estiver com tudo na mão, aí ele vai pensar no que ele vai fazer. Se ele vai exigir a demissão da Malu Gaspar, se ele vai falar com os meios de comunicação para parar, para de repente pegar os canhões e voltarem novamente contra Bolsonaro, ou seja lá o que for. Ele vai usar essa informação para chantagear as pessoas. Em bom português, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Tal qual ele faz chantagem com deputados e senadores.
Falei aqui do caso do Daniel Silveira. Vários deputados, vários não, alguns deputados, chegam no boca a boca, no pé do ouvido e falam, ó, o líder do meu partido recebeu uma ligação de um cara poderoso da Suprema Corte. O presidente do meu partido recebeu uma ligação de um cara poderoso da Suprema Corte. Queria votar com vocês pela liberdade do Daniel Silveira, mas terei que me posicionar pela manutenção da prisão preventiva naquela época, quando os deputados estavam fazendo esse juízo, né? Se soltava ou não Daniel Silveira da prisão preventiva. Na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, quando o Moraes prendeu o deputado estadual Capitão Assunção, o Moraes não tinha esse poder. Por quê? Porque deputados estaduais não são julgados originalmente no STF. São julgados no Tribunal de Justiça Estadual. Então, o Moraes ele não teve meios para intimidar e chantagear os deputados estaduais. O que aconteceu no Espírito Santo? Soltou o deputado estadual Capitão Assunção. Guerreiro, meu abraço aqui, se estiver me assistindo aqui, Capitão Assunção. Faço muito gosto de que o senhor ainda não chegou nem na metade da caminhada política, ainda vai ter muitas guerras para travar junto. Lembro do senhor lá atrás, ainda acompanhando meu pai enquanto deputado federal. E aí, quando a gente vem com a PEC falando que, olha, não é PEC da blindagem, é PEC das prerrogativas dos deputados, tem que colocar um freio no STF, tem que tirar do STF algumas alavancas de pressão que ele tem, ou melhor, de intimidação e de abuso. Aí vem gente lá, né? Até de Partido Novo, vota contra. Não, os corruptos vão se safar. Meus caros, onde é que está sendo combatida a corrupção nesse país? Chegar no vídeo que circulou bastante ao longo do dia de ontem, vídeo gravado pelo Flávio Bolsonaro, para mostrar algumas coisinhas que aconteceram, né? E vem acontecendo ao redor da política brasileira. Pois bem, tratando do fim para o começo, na madrugada de hoje, 3 horas da manhã, os nossos queridos golpistas do Estadão publicaram o seu tradicional editorial, na verdade são 3 por dia. O de domingo tem um gostinho a mais, né? Que é sempre a narrativa principal. O Brasil não é refém de Lula e Bolsonaro. E, obviamente, né? Acho que vocês já perceberam isso há muito tempo. O Estadão milita ao lado da Faria Lima por um candidato de centro ou uma centro-direita democrática. O bolsonarismo não, que é muito radical. Aí é textão pra lá, textão pra cá. O ponto central do editorial, para mim, foram 2, 3 parágrafos, que foi o que eu separei. O Estadão já começa mandando assim, ó. Sem mais nem menos. Tarcísio ainda é o nome mais capaz de ameaçar a tentativa de reeleição de Lula. No primeiro turno, contudo, o governador paulista permanece travado. Ele é muito bom, mas ele só é bom no segundo turno. No primeiro ele não tem muita atração. Nos cenários testados pela Quest, Lula lidera com percentuais que variam de 40% a 35%, enquanto Tarcísio aparece em patamares mais baixos, 27% na melhor das hipóteses. Atrás de Flávio Bolsonaro, 32%. E é aí que se impõe o lamento da direita democrática. A direita democrática está triste. Uma candidatura com maior potencial eleitoral e perfil mais institucional segue desperdiçada. Refém de um campo político sequestrado pelo bolsonarismo na fase pré-eleitoral. O custo dessa captura é elevado, não apenas para a direita, mas para a qualidade do debate público. Aí eu pergunto para vocês, algum de vocês foi sequestrado por Bolsonaro? Ele raptou algum filho de vocês? Ele, não sei, sequestrou seus bens? Está lhe ameaçando, não sei, com alguma arma? Porque quando você quer falar de um país de milhões de habitantes, vamos botar aí, né, os 60 milhões na direita, que foi o que votou. Desses 60 milhões, 80% apoiando o bolsonarismo. É tipo assim, me expliquem como é possível a direita ter sido sequestrada por Bolsonaro, que está preso de maneira ilegal, inconstitucional e injusta. Como? Como esse cara preso conseguiu sequestrar o Brasil? A troco do quê? Você vê que assim, os termos utilizados, eles não param em pé. E você vê aquela insistência, né? Não, a candidatura com o maior potencial eleitoral. Por que tem o maior potencial eleitoral? Se não passa nem do primeiro turno. Ah, não, porque o quê? Porque o quê? E depois ainda é um perfil mais institucional. O que é um perfil institucional? É que se dá bem com Alexandre de Moraes e com o Supremo? Realmente isso aí acontece. Mas eu acho que a grande parte da direita não quer esse perfil institucional. E é aí que se esbarra no problema. E aí depois o Estadão vai para os finalmente, lá na conclusão final. Não está escrito nas estrelas que o Brasil está condenado a um duelo empobrecido e reciclado entre lulismo e bolsonarismo. O país não é prisioneiro desse cenário. A democracia brasileira é mais ampla do que essa dicotomia estéril.
Há espaço e necessidade para lideranças que saibam disputar o poder sem sequestrar campos inteiros do espectro político, que ofereçam projetos em vez de heranças e que compreendam que vencer eleições é apenas o começo. Superar esses limites é uma urgência nacional. Toda a imprensa marcha numa mesma direção, que é para destruir o bolsonarismo. É só isso. Eu não tenho preocupação com o PT. É destruir o bolsonarismo. E eles não conseguem. Aí eles ficam aí revoltados, né, com a vida. Não é apenas o consórcio que torce para a candidatura do Flávio naufragar. Kassab andou dando algumas entrevistas, deixando bem claro. Ele não quer simplesmente ser um articulador ou um Valdemar da Costa Neto, um presidente de partido. O Kassab quer mandar. E possivelmente um alto cargo do executivo. Não presidência da república. Mas ser um governador, né? O governador cairia bem para ele, na visão dele. Aí a Veja fala o seguinte: Tarcísio, Ratinho Júnior e o jogo de Kassab para fortalecer o próprio nome para a eleição. Cacique do PSD voltou a estimular o nome de Ratinho Júnior, enquanto atrela os seus planos eleitorais à movimentação de Tarcísio. Faltando menos de 80 dias para o prazo final dado pela Justiça Eleitoral para que chefes do Executivo deixem seus cargos se quiserem disputar a eleição para outros postos, cresce a apreensão e a movimentação. Em torno de 2 nomes especialmente, Tarcísio e Ratinho Júnior. Aí vocês começam a entender porque eu estou falando 76 dias. Próximos 76 dias, até dia 4 de abril, que inclusive é aniversário de Saori, serão intensos. A turminha da direita democrática, da centro-direita, tem 76 dias para destruir a candidatura do Flávio. Depois disso não tem mais volta. Não tem mais volta. Tarcísio jamais arriscaria disputar a eleição contra o Flávio, até porque ele não passa do primeiro turno. Ainda mais sem a bênção de Bolsonaro. São 76 dias. 76 dias. O Flávio, eu até já adianto uma parte do vídeo ontem. A imprensa noticiou isso, eu fiquei questão de pegar essa parte, que é o seguinte: o Flávio tá falando, na hora certa, todos subirão no mesmo palanque. O Flávio não é bobo, o Flávio não é idiota. O Flávio conhece muito bem quem é quem. O Flávio tomou algumas precauções ao lançar a sua candidatura. Uma delas foi fazer questão de falar com o Tarcísio, o cadeirudo não ficar todo melindrado, e ainda assim ficou. E ele sabe, ele precisa manter as coisas minimamente sob controle por mais 76 dias. Aqui que a Veja continue comentando, né? E trazer algumas aspas do Kassab, coisas que o Kassab falou linha por linha. Considerado o nome como é o potencial para aglutinar setores à direita do espectro político, o mesmo papo do Estadão, especialmente os partidos do Centrão, e obter apoio do empresariado, do agro e do mercado. Nós temos que perguntar que agro é esse, né? Que agro é esse? Que empresariado é esse? Que mercado é esse? O que é que eles apoiam? Qual é a agenda dessa gente? Deve ser o agro da Tereza Cristina, do crédito de carbono, né? O empresariado, tipo que a turma do Lema, Armínio Fraga, mas ele também deve... O Lema pode até ser do empresariado, né? Mas Armínio Fraga já tá mais pro mercado. Mas enfim. Tarcísio disse na quinta que vai apoiar o Flávio, mas no meio político poucos têm essa certeza, né? Que isso realmente vai rolar. As articulações de bastidores para colocar Tarcísio na disputa presidencial continuam em andamento, todo mundo sabe disso. Já o nome de Ratinho Júnior voltou a circular com força nos últimos dias, com o próprio governador do Paraná dizendo que aceitaria o desafio de enfrentar Lula em outubro. Aí tá ali, né? Ratinho Júnior. Se o meu nome for escolhido, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio, mas isso é coisa que tem que ser construída internamente, disse durante o anúncio de obras na última quarta-feira, dia 14. Kassab e Ratinho Júnior, embora em cidades distantes, mantiveram afinamento no discurso. O dirigente partidário disse que o eleitor brasileiro quer renovação e que está cansado da polarização política. Em Curitiba, o governador paranaense foi no mesmo tom. As pessoas não estão aguentando mais esse ambiente de briga política que não está trazendo benefício nenhum. Não tem briga, tem massacre. Se a esquerda e Alexandre de Moraes pararem de bater, a direita para de apanhar. É só isso que está acontecendo. É discurso de gente canalha. Gente safada, se escuta o Ratinho Júnior. Mas discurso bom mesmo é do Kassab, a gente vai chegar lá, né? Ratinho, no entanto, deixou claro que o nome pode não ser ele, desde que haja outro em condições mais viáveis. Ratinho está colocando a candidatura dele na pista para se cacifar. Quem sabe pleitear coisas melhores, não só ser vice, mas pleitear coisas melhores, tentar colocar nomes, né, em outros estados, né, trazer força aí para eleger o seu governador no estado e movimentações aí que envolvem, né, partidos, grupos políticos. Se conseguir convencer Tarcísio a ir para a disputa ao Planalto, Kassab gostaria de ser o representante na disputa pelo governo estadual.
como admitiu abertamente em Ribeirão Preto, em entrevista a veículos do Grupo Globo. Aspas para Kassab. Existe a possibilidade de Tarcísio, sendo candidato à presidência da República, o PSD ter candidato a governador e terá. É evidente que todos sabem, meu nome tem sido lembrado como candidato a governador. Mas hoje eu sou candidato a pé, o Tarcísio, e ele tem se colocado como candidato a governador. Mas tem a possibilidade. Todo mundo sabe do que está acontecendo, né? Não adianta tentar soltar pau só com a peneira. Sabendo que Tarcísio ainda articula ser candidato a presidente, sim, ele ainda tenta. O jogo de Kassab, ao estimular o nome de Ratinho Júnior, tem como objetivo colocar-se ele próprio com mais força no tabuleiro político. Com as várias cartas nas mãos, o cacique busca se fortalecer para, no mínimo, ser o candidato a vice de Tarcísio, caso ele dispute a reeleição em São Paulo. Aspas. Se Tarcísio for candidato a governador, o PSD vai trabalhar para que eu seja vice. Kassab está falando isso publicamente. Tu acha que isso daqui é o quê? Uma bravata do Kassab? O atual vice-governador Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, foi colocado por Kassab na chapa de Tarcísio na eleição de 22. Não manda nada. Se Kassab der ordem, ele deixa. Aí, ontem, no final do dia, vindo do fim pro começo, domiciliar Bolsonaro, une Michele e Tarcísio e aliados tentam reabilitar candidatura presidencial. Por mais que o pessoal tente fingir colocar panos quentes, não tá dando para esconder as movimentações. Aliados de Tarcísio apostam na atuação dele e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pela prisão domiciliar de Bolsonaro. Para quê? Para reabilitar a candidatura presidencial do governador de São Paulo. Apesar de Bolsonaro ter indicado Flávio como seu representante, pela carta escrita, um grupo do entorno do governador avalia que a situação ainda pode mudar. Eles são insistentes. Ainda que Moraes resista a conceder o benefício ao ex-presidente, aliados de Tarcísio apostam que possa haver uma pressão de outros ministros para convencer o relator a recuar. Segundo bolsonaristas pró-Tarcísio, essa aqui é engraçada, né? Bolsonaristas pró-Tarcísio. Esse esforço serviria à estratégia de convencer Bolsonaro a retirar a candidatura de Flávio e endossar do governador, que é preferido por parte do Centrão e do mercado. Você vê que todas as matérias confirmam as mesmas informações. Da mesma forma, entusiastas da candidatura de Flávio afirmam que nem a prisão domiciliar poderia demover Bolsonaro de apoiar o filho. Na visão deles, não há possibilidade alguma do senador desistir de concorrer ao Planalto. Ainda de acordo com aliados do Flávio, a articulação de Tarcísio pode ser um tiro no pé, caso surgir aos eleitores que ele está conspirando contra a escolha do ex-presidente. O líder do Centrão diz que a candidatura de Flávio está consolidada. Para outro líder do Centrão, outro dirigente, ainda há tempo de mudança de cenário. 76 dias. 76 dias. Dia 4 de abril, quem não saiu do governo não pode mais disputar a presidência da República, nem nenhum outro cargo, senador e tudo mais. Então o Ratinho Júnior com certeza vai sair, porque ele não pode se reeleger. Então, se o Ratinho Júnior não for para ser candidato a presidente, deve querer ser vice, deve querer ser senador. Não vai sair da política. Zema, a mesma coisa. Caiado, a mesma coisa. Agora, o Tarcísio pode se reeleger. 76 dias. Até lá, é respirar, ir fundo e vida que segue. Chegando agora no vídeo, não propriamente nele, mas na repercussão da imprensa, o Estadão colocou para mim os principais pontos do que o Flávio falou. E a gente vai entrar no tom que foi utilizado em algumas reações de rede social. Flávio Bolsonaro pede união da direita e tenta mostrar clima de paz com Tarcísio e Michele. Todos os pronunciamentos de Flávio Bolsonaro, desde o princípio, é o quê? Todo mundo é meu amigo, olha só, vamos nos unir, vamos deixar de besteira. Falou isso, não tem problema não, a gente vai lá, a gente vai resolver. Não tenho dúvida, estaremos juntos. Você vê que Flávio ele vem mantendo essa postura desde o dia 0. E eu venho falando pra vocês que essa realmente tem que ser a postura. É tipo aquela história do policial bom, policial mau. A galera cobra, bate e o Flávio aparece como bonzinho. Não, olha só. Quer sair o pessoal que tá brigando? Eu sei que vocês também deram motivo pra serem criticados. Vocês estão dando motivo pra ser criticados, mas vocês também estão criticando. Vamos todo mundo ser amigo, vamos todo mundo vestir a camisa da amizade. Eu sou o adulto na sala. Essa é a imagem que acaba passando. Você goste ou não, a depender do lado que você tá, a imagem tá passando é essa. Aí tá ali, né? Flávio
publicou neste sábado um vídeo nas redes sociais que pede união da direita contra o PT e tenta conter disputas internas no campo bolsonarista, que realmente está rolando. Na gravação, ele cita Tarcísio e a Michelle como aliados estratégicos. E o Flávio tá certo. Por mais que Tarcísio tá nessa sanha maluca de querer ser presidente a todo custo, o Tarcísio é importante. O Tarcísio é importante. Ter um palanque em São Paulo é importantíssimo, é o maior colégio eleitoral do país. E cabe ao Tarcísio realmente conquistar o eleitor de centro, com entregas, obras, marketing e transferir esses votos para Flávio Bolsonaro. Ele tá certo nisso. É, sim, sabe, um aliado estratégico. Michelle Bolsonaro, idem. Além de ser esposa do Jair, mulher, isso tem um peso no bolsonarismo, que às vezes sofre muita resistência, tem um ótimo diálogo com os evangélicos, tem um grande alcance nas redes sociais. Sim, é um aliado estratégico. O Flávio não tá falando nada errado aqui. Depois ele fala, eu tenho certeza que você também queria ver meu pai, Jair Bolsonaro, livre e de volta à presidência. Enquanto isso não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michelle, Zema, Caiado e tantas outras lideranças estivéssemos juntos no mesmo palanque pela mesma causa? Sim, o pessoal quer isso, a união direita. E você vê que ele cita todo mundo, pra todo mundo ficar feliz, por mais que alguns não falem, pô, Caiado, negócio do Caiado, do Zema, negócio do Zema. Mas tá aqui, ó, todo mundo junto e misturado. Aí eu quero mostrar algumas coisas pra vocês da galera que odeia o Flávio e depois a gente fala dos comentários da base. Esse comentário do Roberto Reis e esse aqui do Marcelo Cerise, pra mim são a prova que, na minha concepção, o Flávio só tinha duas decisões que ele poderia tomar e não daria errado. Uma, não falar nada, ficar quieto e deixar o pau torar. E resolvendo no privado, falou, irmão, tu tá apanhando, né? Porque tu tá demais, né? Me ajuda a te ajudar. E a outra opção que o Flávio tinha era sair exatamente com um discurso de união da direita. O Flávio poderia vir com um discurso criticando a galera que tá botando as linhas de fora e falando pra militância que, pô, se conter um pouco, poderia. Mas esse discurso era bem mais complicado de ser feito e a capacidade que você tem de direcionar para que lado essas coisas vão não é tão simples. Aí você vê aqui, ó, Roberto Reis. Lobista, né, da turma do mercado financeiro, roda fazendo palestra pro Brasil com o empresariado, tava lá, por exemplo, na turma do G4, Thales Gomes, Alfredo Soares, essa galera do New Money. Esse é o melhor conteúdo que algum Bolsonaro postou até hoje. Precisamos reconhecer, Jair nunca faria isso. Esse cara odeia o Flávio. Esse cara trabalha ou pelo Tarcísio ou pelo Ratinho Júnior. Textos escritos, sabe? Ele publicou alguns textos nos últimos meses no Antagonista, na Cruzoé. Fora os eventos que participa e fica enchendo o saco. Marcelo Cerise, da turma da Farinha Lima, irmão de Pedro Cerise, dono do Antagonista. O vídeo de Flávio Bolsonaro ficou realmente bom. Ele aponta o verdadeiro inimigo, o PT, e fala união com outros candidatos da direita. Dedica grande parte do tempo a colocar um freio na base bolsonarista radical, que mais destrói do que constrói. Esse é o caminho para diminuir sua rejeição e aumentar sua chance de vencer aí daqui pequena. Então, assim, em termos de resultado concreto, o Flávio tá seguindo pelo caminho. Para mim, eu só havia duas opções. Ou não falar nada, ou vir com esse discurso. O Flávio tem que se preocupar só com uma coisa, que é o quê? Não partir demais na defesa da união da direita, pesando a mão na militância, porque uma coisa é quem acompanha a política de perto. Então, se eu tô aqui, a mim, o Flávio, ele pode falar o que ele quiser, irmão. Jogo é jogo, treino é treino, campanha é uma coisa, governo é outra. Eu vou deixar pra me chatear quando no governo do Flávio Bolsonaro, alguém do André Esteves foi nomeado pra Petrobras. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o Flávio se vendeu para André Esteves? Não, gente, porque eu sei que o Brasil, sabe, é um organismo com centenas de milhares de cargos, de pessoas. Eu sei que o Brasil, né, ele é extremamente suscetível à força do lobby financeiro. Eu sei que, vou te falar uma coisa. Tem uma pessoa que eu conheço que é do setor de petróleo e gás. Aí tava assistindo outro dia um vídeo meu e falou, bicho. Aí me mandou as mensagens pra me contar umas coisas. Falou, rapaz, eu só trabalho numa determinada área, tá? Não quero dar pista porque, enfim. Aí falou assim, rapaz, ó, daqui da nossa área que faz isso, fulano, que era o número 1, foi pra empresa. Aí a gente ficou meio assim sem entender. Beltrano foi pra empresa, também ficou sem entender. A gente começou a perceber que os maiores figurões desse meio, e é um meio da galera técnica bem estudada mesmo, que tem muita gente com doutorado no meio e tudo mais. Aí levou, o cara foi me citando nomes que eu não conhecia, mas ele me explicando qual o peso dessas pessoas, né, na área e participar de congressos. Ele falou, bicho,
Toda essa turma aqui está sendo contratada pela empresa X. Empresa do Joesley Batista. Não vou falar o nome da empresa. A empresa X. Aí quando saíram essas notícias lá da Venezuela, dos poços e tudo mais, aí começou a dar um clique na cabeça dessa pessoa. De por que o Joesley Batista estava contratando todo mundo. Ou seja, se o Joesley tá nessa, eu acho que o André Esteves também não tá. Então se você tem Rockefeller e Rothschild do brasileiro, os dois maiores bilionários que adoram interferir na política, pegando todo mundo do setor de óleo e gás, tu acha que eles não vão tentar emplacar alguém, influenciar que sejam os acionistas minoritários para emplacar alguém? Então, assim, tem coisa que eu sei que é basicamente inevitável. Eu deixo para reclamar quando chegar essa hora. Mas eu consigo entender os pormenores da política do Brasil. A única coisa que o Flávio precisa se preocupar na hora de encampar um discurso desse é assim, cara, é não cruzar nenhuma linha que é, sei lá, militância, possa ficar meio puta da vida com ele, que eu acho que é difícil também, porque normalmente o bolsonarista tem um coração grande e acaba relevando muita coisa e também entende, né, os pormenores. Vou mostrar uns para vocês uns comentários. Tô falando, Flávio, desculpa aí, discorda dessa parte aí, sabe? Não são ataques, são críticas, mas siga firme, meu voto é seu. E depois o Marcelo Cerezo fala assim, ó, Ratinho e Zema estão abertamente no páreo. É um momento em que todos testam a viabilidade de suas candidaturas. Até abril, quando ocorre a decisão, muita coisa ainda vai rolar. 76 dias. Só precisamos garantir que pelos próximos 76 dias Flávio continue firme e forte. O resto é resto. Depois disso, aí você tem mais margem de manobra. Aí já pode começar mais as asinhas para fora. Por quê? Porque você realmente começa a se tornar o nome. Você é o nome. Então, ainda que você não vença, você é o nome. Você é o cara que vai estar no segundo turno. Você é o cara que diversas pessoas vão querer colar, porque nacionalmente, ou você está colado em Lula, ou você está colado no candidato da direita. É o Flávio. Então vai ter que colar. Vai ter que colar, não tem pra onde correr. 76 dias. Respira. Respira. Respira, respira um pouquinho. Coisas que chamaram a atenção. E o povo tá cada dia mais ligeiro. Pra você ver, o Flávio, ele acertou. Ele só tinha dois caminhos que não dariam errado, que era não falar nada ou fazer um vídeo pedindo união da direita. Como diz aqui a Liz, né? Pergunta honesta. Por que não postam também o apoio deles à candidatura do Flávio tão rápido assim nas suas redes sociais? Só querem fugir das cobranças dos eleitores com o lema de união. Foram rápidos no RT. Cobrança não é ataque. Que é o quê? Gustavo Gaia e Nicolas. Às vezes demoram tanto, né, pra apoiar movimentações do Eduardo, movimentações em prol do Flávio também. Parece que eles são um pouquinho mais demorados. Mas pra dar RT no vídeo do Flávio, na União da Direita, que dá uma aliviada pra eles. Aí, ó, o RT é rápido, tá vendo? Aí o RT é rápido e o povo, ó, o povo tá de olho. Então, assim, até nisso, o discurso do Flávio cresceu, sabe? Gente que odeia o Flávio, como Marcelo Cerise, como Roberto Reis botando pra frente. Gente que vinha naquele apoio tímido à candidatura do Flávio, já tá compartilhando também. Deu certo, velho. Deu certo, deu certo. O Rodrigo Lima até comentou sobre alguns deputados falando o seguinte, né? Os deputados e senadores parasitas estão usando o vídeo do presidente Flávio para tentar se blindar dos ataques do povo. O povo abriu a cabeça e percebeu que eles não servem de nada. Estão tirando a mensagem do Flávio do contexto para tentar se salvar da indignação do povo. Não vão conseguir. Vocês são omissos, covardes, que só fizeram usar o nome do Bolsonaro para se promover, além de brincar com a vida dos presos políticos por votos. Vocês não vão enganar mais ninguém. E se ficarem putinhos é pior. Bando de parasitas. Ou tá sangue nojo com os deputados. Aí veja só, né? Mesmo o Flávio gravando o vídeo, 5 minutos, numa boa, a gente vamos unir, tá, os ataques. Você pega os comentários, convido lá a pegar, abrir. Eu trouxe aqui vários, mas você pode pegar lá e ler a maioria se não tá nesse tom, né? Flávio, você tem toda a razão em querer união, porque sim, só unidos venceremos. Mas, sempre o mas, não vemos esse desejo do outro lado e muito menos ações. Quais aliados apoiou o Eduardo, né? Qual compartilhou? Diz aqui a Márcia. Dona Maria da Glória da Silva. E você vê que pessoas, né? Nome completo, foto da pessoa. Desculpe, senador, mas cobrança não é ataque. Tem muita gente que se elegeu na esteira do seu pai e não tem feito nada para ajudar. Essa turma, nós vamos continuar cobrando. Mesmo assim, foi importante o senador tentar baixar a poeira e pegar a bola para colocar em campo. Ele fez sua parte. Você faz a sua, a gente faz a nossa. A nossa é bater, a sua é fingir que você é bonzinho. Aí vem a Annelise, mesma linha. Desculpa, senador, mas não estamos atacando, estamos criticando, o que é um direito nosso enquanto eleitores. Ataque é termo utilizado pela esquerda. Não é o nosso, né? E quem não aguenta críticas, que se retire da vida pública ou que faça o seu trabalho adequadamente. O Ale comenta, Flávio, cobrar parlamentares não é atacar. E continuarei cobrando.
que alguém pode falar que bolsonaristas são gados? O candidato bolsonarista tá falando assim, a gente vai continuar cobrando. Futuro presidente Flávio Bolsonaro, nós continuaremos cobrando. Como é que pode falar que o bolsonarismo, né, é composto de gado político? Ai, a realidade se impõe sempre, né? Parabéns pela maturidade. Bruno se ligou. Faz, tá aqui, ó. União da direita. Momento de união, gente. Vamos ficar de boa, sabe? Vamos vestir a camisa da amizade. Porém, só faço uma adenda, presidente. A população tem sim o direito de questionar e cobrar de forma respeitosa. Elas depositaram seu voto de confiança através do voto ao parlamentar. Não consegue imaginar coisas assim, gente. Sem piadinha nenhuma. Sei lá, há 8 anos atrás, e foi quando o Bolsonaro se elegeu, mas que era, sei lá, nossa primeira eleição mesmo presidencial, que a gente realmente tinha alguém de direita. Sabe, aos trancos e barrancos, a população acordou, e está acordando, e está entendendo, sabe, qual o papel dela nesse tabuleiro político. É uma pessoa que vai falar exatamente sobre isso. Flávio, cobrança, crítica não é ataque. Ao usar esse termo, você está incorrendo em erro grave. Queremos e vamos lutar juntos com você para tirar esse partido demoníaco do poder. Porém, não nos peça para deixarmos de exercer nosso direito de cobrar e criticar aqueles que ajudamos a eleger. Tem que o Flávio não passe mais demais a linha, que eu acho muito difícil, sabe? Acho que só se o Flávio ele começasse a mentir sobre a base, começar a xingar as pessoas, vai tirando isso daí, bicho. Sabe? A galera vai entender. Não, vai ser no máximo comentários assim, respeitosos. Ó, Flávio, a gente entende, mas não são ataques, são críticas. A Paula vem na mesma linha. Nós cobramos e os deputados tiraram a bunda da cadeira e denunciaram a tortura em órgãos internacionais. Cobramos e continuaremos fazendo, pois é essa a força do eleitorado. Dito isso, a sua liderança é bem-vinda e esperada. Diga o caminho e nós trilharemos. 0 no comando. Você vê, a gente discorda que ataque é crítica, mas não se preocupe não, tamo junto. Deu caminho e você é o nosso presidente. Pronto. Aí vem a dona Marília. União, mas nós eleitores vamos cobrar sim mais atitudes dos políticos, principalmente ao que se refere ao presidente Bolsonaro e aos patriotas presos. O resto que eu observo e muito é ego de certos políticos, mas eu entendi a sua preocupação, é legítima. Tô ligada, Flávio. Dona Maria tá ligeira. Tô entendendo. Peça a união, mas a gente vai continuar cobrando. Aí vem a Fabi. Valeu, Flávio, mas muito desgaste desnecessário seria evitado se essas pessoas parassem de dar motivos. Não vamos ficar calados para os vacilos reintegrados de ninguém, basta. No mais, meu voto é seu. Estamos aqui, sabe? Mas meu voto é seu. Pronto, resolvido. Aí vem a Nilda. Senador Flávio Bolsonaro, nosso candidato à presidência, nosso futuro presidente. Ok, só um detalhe. Vamos observar quem realmente é dos políticos eleitos na sombra do presidente Bolsonaro que estará contribuindo ao seu apoio ao levante da sua candidatura à presidência da República. Estamos de olho. Eu gostei muito desse comentário da Vera e do próximo. A Vera fala assim, ó. O maior papel de Jair Bolsonaro foi mostrar ao povo brasileiro o seu poder de cobrança sobre os políticos. O problema é que os políticos não aprenderam com isso. Não haverá volta. A cada dia, o povo vai cobrar mais dos políticos. O Flávio fez a parte dele. Tarcísio não vai poder chegar pro Flávio e falar que Flávio está incitando os apoiadores contra ele e ele está sofrendo ataques. O Flávio vai falar o quê? Tu já pensou nisso? Numa conversinha de WhatsApp? O cara fala assim, irmão, eu gravei um vídeo de 5 minutos te defendendo. Tu quer que eu faça mais o quê? Não tem nem o que cobrar, né? Não tem nem como reclamar. Não tem nem como ficar depois de timidez e de fazendo gosto ruim, não vou te apoiar. Eu fiz tudo que eu podia, pô. Fiz tudo que eu podia pra te defender na internet. Por que eu faço mais o quê? Esse da Renata, pra mim, acho que foi um dos melhores que eu li. Talvez o melhor que eu disse, né? O Brasil está mudando, Flávio. E a mudança mais profunda não é aí em cima. É aqui embaixo. Com as pessoas se interessando por leis, pela política, tendo memória dos fatos. Nossa, memória dos fatos. E, caras, isso é muito importante. E isso faz uma diferença gigantesca, né? É tipo assim, quando eu leio uma matéria e alguma coisa chama minha atenção. Por quê? Porque eu tenho memória do fato. Eu já li alguma coisa similar. Eu já ouvi alguma história há anos atrás sobre determinada pessoa. Porque a gente viveu a época. A gente sabe que diversas pessoas fizeram nos verões passados. E o povo vem acumulando isso, né? A memória dos fatos, as caras, né? Os indivíduos que participaram das tramóias. O povo está aprendendo como as coisas funcionam. E imaginando como as coisas poderiam ser.
senhora me representa, viu, dona Renata? A senhora não só me representa, só me dá uma alegria gigantesca. Isso aqui é a coisa que eu mais torço, defendo e me empenho para que aconteça, sabe? É o povão realmente se politizar. É o povão se politizar. E aí, só para trazer dois pontos que aí vai num comentário mais incisivo, assim, nas ponderações do Flávio. A Anitta fala assim, ó, Flávio, você tá errado, cobrança não é ataque. Não utilize os termos da esquerda que nos rotula para puxar as orelhas dos teus apoiadores. Todos estão cansados e têm total direito de cobrar aqueles aos quais depositaram seus votos. Aí o que a Anitta fala que é importante, que eu tô falando, é o único erro que o Flávio não pode cometer, ó. Na ânsia de defender os teus pares, você erra com os teus eleitores. É o único erro que não pode cometer. Mas eu acho que o vídeo dele no final do dia foi relativamente de boa. Você viu que o pessoal, ó, Flávio, eu discordo de você e meu voto é seu. E a Regina Vilesa reforça, assina embaixo e reforço. Os eleitores de Bolsonaro só cobram dos que foram eleitos nas costas dele, que não se mostraram solidários, que não se importam com o sofrimento de seu pai. Se estão chorando porque apanham, é porque sabem que estão merecendo. Político é funcionário público e o patrão é o povo. E Tsuki, que normalmente escreve de forma muito magistral, de forma bem concisa, ela fala assim, ó, antes dos parlamentares existem os eleitores, antes dos jornalistas existem os leitores, antes dos comunicadores de internet existem os espectadores, antes de todos esses existe uma base de pessoas comuns que os sustentam. Se a base é quem sustenta, a base tem todo direito e dever de cobrar quando não se sente atendida, não inverter a roda. Não inverta a roda. Não menospreze os apoiadores que não ganham nada e não possuem cargos, que não têm votos ou vídeos com Bolsonaro para se exibir, mas que o defendem apenas por gostarem dele. Enquanto pessoas viraram os olhos e te desprezaram quando seu pai, o verdadeiro líder, escolheu você como seu sucessor, as pessoas que você pede moderação te aceitaram e agiram como um escudo para te defender. Não corra o risco de desvalorizar as pessoas comuns, pois são elas que verdadeiramente apoiam seu pai sem nenhum interesse. É só... Se o Flávio, assim, eu acho muito difícil o Flávio, com esse jeitinho dele, fazer um vídeo que ele passe demais, né, dessa linha. Mas essa é a linha. É só botar as coisas muito de um jeito que parece que o povo tá errado e a classe política que tá certa, que não pode ser cobrada. Aí o povo fala, pô, peraí, eu tô te defendendo por quê? Aqui na internet tô militando por tu, eu não acho que o Flávio vai incorrer nesse erro. No frigir dos ovos, o importante foi o que eu mostrei lá atrás. A ação de pessoas como Marcelo Reis, Roberto Reis, Marcelo Cerise, aí tinha lá um Saulo, outro bostinha de internet aí dessas casas de investimento. Então eu vi uns 3, 4 banqueirinhos tirar da banqueira de internet lá, comemorando, esse vídeo do Flávio destoa dos irmãos, destoa da direita aloprada da internet, aqueles termos lá que o pessoal adora utilizar. Pronto. Saiu por cima. Ajudou a reduzir a rejeição do próprio Flávio frente aos outros setores. Disso daí pra frente, vida que segue, irmão. Ainda tinha esse comentário. A Tsuki fala assim, ó. Maturidade acontece, é que ela não tá falando do Flávio, é que ela tá dando um recado pra galerinha que tá usando o vídeo do Flávio como escudo. Maturidade acontece quando dois lados dialogam despidos de orgulho e ego, quando ambos se permitem vulnerabilidade e encaram discordâncias como oportunidade de crescimento mútuo sem rivalidades, vaidades ou interesses próprios. Maturidade não nasce de monólogos, elogios falsos, arrogância ou da autoproteção disfarçada de virtude. Aplaudir uma aula de maturidade não torna ninguém maduro. Parabéns, Flávio! Isso não te torna maduro não, viu? E o Rezende diz, eu compreendo perfeitamente a sua fala, mas existe uma diferença entre eleitor e candidato. Ela não tá falando do Flávio, né? Tá falando quem tava usando o Flávio. O Rezende, eu acho que ele deve ter compreendido o que a Tsuki falou, mas ele vai falar outra coisa, né? Candidato precisa agregar, fortalecer alianças, pensar como derrotar o adversário. Isso é estratégia. O eleitor é livre para criticar quem quiser. Acho que uma coisa não exclui a outra. E o Luiz Siqueira também diz, né? Compreendo a visão do Flávio, pois está num posto almejando reconstruir o país. Difícil é o cidadão comum, digo dos bolsonaristas leais, que desde 2019 tem visto uma leva de oportunistas que, no máximo, dão um passo atrás por interesses próprios. É cansativo para quem não negocia a lealdade. Aí a turma do que escreveu um textinho no meio da confusão toda. Mais um recado. O bolsonarismo não quer um tecnocrata. Eu acho que resume bem o que aconteceu nos últimos dias. Um episódio nas redes sociais, né, tinha acabado de acontecer, expôs uma tensão latente na direita brasileira. Ou melhor, em uma parte que se diz a direita. Um vídeo crítico ao PT
postado pelo governador de São Paulo, recebeu um comentário de sua esposa. Nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. A curtida pública do governador transformou o que poderia ser um gesto familiar em um sinal político imediato. Foi mais um teste coordenado, com aparência de engajamento orgânico, mas guiado pelo mesmo componente de sempre, o cálculo político. Em poucas horas, pesquisas foram amplificadas, narrativas circularam e o debate se inflamou. Os argumentos que surgiram foram quase infantis. A rejeição ao nome do Flávio é alta, ora, e a rejeição do Lula, que é ainda maior. O pré-candidato lançado há apenas 2 meses já aparece nas pesquisas colado no candidato petista. Se o objetivo fosse fortalecer um projeto de direita, o foco não estaria, em consolidar o nome do Flávio, ao invés de desqualificá-lo? Ao invés de ficar apontando os problemas do Flávio, o foco não deveria ser fortalecer a candidatura do Flávio? 76 dias. Contando. São menos de 3 meses. Respirem. Janeiro já está acabando. Aí é fevereiro e março. Que é abril, dia 4, já foi. Já foi. 76 dias. Aí todo mundo vai vestir a camisa da amizade. Não vai ter o que fazer. Nesse caso, o problema vai muito além de nomes. A ideia de CEO para o Brasil carrega uma visão antiga e limitada. O país como empresa deficitária, o povo como quadro funcional, as decisões reduzidas a indicadores de desempenho, cortes de custo, eficiência técnica. Basta trocar o gestor, ajustar a planilha, tudo vai funcionar. A ilusão tecnocrática de que a política pode ser substituída por administração fria, acima dos conflitos reais, tutelando permanentemente a sociedade que não sabe se governar sozinha. Mas uma parte significativa do povão sabe exatamente o que não quer. O bolsonarismo surgiu como reação a essa visão, contra a pretensão de que a nação é uma corporação mal gerida e que um executivo poderia consertá-la sem envolver e respeitar o povo em seus valores, soberania e identidade. O Brasil não pode ser reduzido a uma planilha. Os conflitos não se resolvem com um pitch de investidor, um discurso de investidor. Esse já é o Brasil que não funciona, e teve apenas um intervalo de 4 anos com Bolsonaro. O sistema se reorganizou e o resto da história todos conhecem. O movimento de 2018 foi popular e visceral. Nesse contexto, o cálculo político fica evidente. O apoio ao nome escolhido pelo Bolsonaro permanece tímido. A defesa de Bolsonaro, que fazem de Bolsonaro, tem espasmos pontuais, pedidos isolados de anistia, notas esporádicas afirmando que está ajudando, mas sem continuidade contra a perseguição que se arrasta. A planilha de quem ainda espalha por aí que a candidatura presidencial cairá no colo não tem uma coluna fundamental, gratidão e memória. Se é um movimento que projetou o governador do anonimato para comandar o estado mais importante do país, ele permaneceria em cargos secundários, servindo a governos, inclusive de espectros opostos. Após o episódio do CEO, Tarcísio teve mais um choque de realidade. A reação da base bolsonarista foi forte. Não adianta jogar para diluir um movimento legítimo. A direita venceu em 2018 por ser autêntica e conectada ao povo. Foi a direita, O Bolsonaro. O Bolsonaro venceu. Não foi a direita, foi o Bolsonaro no final do dia, viu, velho? Logo, não aceita o establishment que sempre a desprezou. O bolsonarismo segue mais vivo do que nunca. Tem um vídeo do Sakamoto comentando que, mesmo preso com tudo que aconteceu, esse vídeo foi de ontem. Bolsonaro ainda tem 41% de imagem positiva frente ao povo. É um absurdo, absurdo. Pois é, Sakamoto? Mesmo com todos os ataques da imprensa, o povo sabe quem é Bolsonaro. O governador teve mais uma prova da força do movimento, assim como em todas as vezes que enviou sinais trocados, Tarcísio se viu obrigado a afirmar mais uma vez, timidamente, que o seu nome para 26 é o Flávio. Será que essa consciência veio para ficar? Isso daqui que saiu ontem não é aleatório. Não é aleatório. Derrite vira alternativa de vice de Flávio para reforçar a bandeira da segurança. Do mesmo jeito que Kassab quer ser, no mínimo, vice-governador ou talvez governador, você acha que Ciro Nogueira, Baleia Rossi, Marcos Pereira, todos esses caciques de partido de centrão, será que essas pessoas não têm interesses em grandes cargos? Não para eles, mas para os seus aliados? Qual o cargo que o Derrite tende a disputar? O Senado. Para que uma notícia como essa? Que é para pegar o Derrite, já começar a colocar de vice, para colocar a possibilidade dele não disputar o Senado. Então você já vai tirando o cara da jogada e daqui a pouco surge um nome ligado ao Kassab. Não, manda o Derrite para ser vice, eu vou botar aqui o senador meu. Aí daqui a pouco surge um nome ligado ao Ciro Nogueira. Não tem ninguém bobinho nessas histórias. Não tem ninguém bobinho. Flávio Bolsonaro já disse, vice será discutido em determinado momento. Sabe? E eu acho que a decisão do vice de Flávio Bolsonaro vai pesar muito mais no momento de decisão. Quem mais vai agregar em termos políticos, analisando questões eleitorais e questões de governabilidade, a partir de 1º de janeiro de 2027. Aqui, pode ter certeza, é cacique do Centrão
já tentando ver se dá aquela afastada para gerar a possibilidade do Derrite, quem sabe, não disputar o Senado. Essa daqui é a realidade do Brasil. A maioria não sabe quem são Mota e Alcolumbre. 63% não faz ideia quem é Hugo Mota. 68% não faz ideia quem é Alcolumbre. Essa é a realidade do Brasil, gente. Por isso que eu falo que eu entendo o tamanho de minha insignificância. Por mais que eu tenha um alcance gigantesco, por mais que vocês me dão essa bênção, que eu sou muito feliz por isso, de verdade, sabe? Seguidores, pessoas que acompanham tudo mais. Obrigado aí de coração a vocês. Estão aí todo dia, às vezes. Vocês são a minoria da minoria da minoria. Vocês são a minoria da minoria da minoria. 70% dos brasileiros não faz ideia quem é o presidente do Senado. Sabe assim, é loucura, bicho. Gente, 26% não sabe quem é o Alckmin. Talvez de todos aqui é o nome que mais me assusta. Porque o Alckmin, ele tá na política há mais de 30 anos. Fundador do PSDB. O primo do Alckmin já aprontou não vou nem puxar. Eu só falo do Alckmin. Mas que é vice-presidente do Brasil? É o vice do Lula. A Michelle Bolsonaro é mais conhecida do que o Alckmin. Sabe, você não acha isso estranho? A Michelle Bolsonaro é mais conhecida que o Alckmin, sabe? Meu Deus do céu. Isso mostra o quanto os brasileiros carecem de informação e de se politizar. E o Dantas diz, né? O seu voto vale tanto quanto o daqueles que desconhecem a política. E por isso que ninguém vai se lançar candidato sem o apoio de Bolsonaro. São 76 dias. Flávio Bolsonaro só tem que sobreviver por mais 76 dias. Depois disso não vai ter mais briga, nem ranger de ouro, nem ranger de dente. Aí todo mundo vai querer colar junto, começar a tentar emplacar os seus nomes. Acho que o governador não quer emplacar um secretário, quem sabe até um ministro. Aí, cara, todo mundo vai querer se aproximar. Que seja para não emplacar nada, que seja para uma vez que Flávio for presidente, dar maior atenção pro Estado. E não é para nada ilegal, não. Pô, se tu é governador e tu quer melhorar a tua imagem frente à população, tu não queria que o presidente da República ajudasse o teu Estado em aprovar obras, chegar junto na segurança pública? 76 dias. Daqui a 76 dias, aí vai começar, né, a peregrinação para todo mundo subir no palanque do Flávio Bolsonaro. 76 dias. Aí não vai ter mais o que tentar fazer para reclamar, para chorar. 76 dias. Dá para falar também da politização do povo, né? Ontem falamos da Papudinha. A imprensa apontou 5 pessoas, em termos públicos: Marcos Pereira, Damares, Tarcísio, Michele e o secretário lá do Distrito Federal, que eu esqueci o nome. Teriam ajudado em Bolsonaro e pra Papudinha. Aí eu falei no final do vídeo que eu sabia de mais uma. E agora tem mais uma. Foram 7 pessoas. No mínimo. Mas só querem dar os méritos para 2, né? Óbvio que não foi 7, né? Gente, olha pra isso daqui. Sofia Barclay já inventou fake news contra o Flávio, já acusou o Flávio de absurdos, quase foi processada, odiava Bolsonaro, fez campanha pro Lula, aí percebeu que a direita tinha votos, né? Se engajar como transdireita dava votos, batendo na esquerda. Após mutirão de denúncias, no Disque 100, liderado por Sofia Barclay, Bolsonaro é transferido para a cela com melhores condições. 28 mil curtidas. Ele escreve assim: a gente conseguiu. Obrigada, patriotas, a Nossa Senhora é a força. Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Vocês estão entendendo? Falar que é de direita, falar que critica o Lula, criticar Alexandre de Moraes e gritar Bolsonaro pay, cara, isso é fácil. E uma grande parte da população aplaude no final do dia. Por isso que é tão importante. Precisamos politizar a população. Não dá para viver num país que o presidente do Senado é desconhecido por 68% das pessoas. Não dá, gente. Mas vamos lá. Vamos falar um tiquinho do Master. Eu vou deixar para isso aqui depois, porque eu não vou conseguir chegar na parte que eu queria sobre essa questão do inquérito que se assemelha ao inquérito das fake news. A gente vai falar disso principalmente amanhã. Eu falo com um pouco mais de calma. Junto com isso daqui também. Vou deixar para amanhã. Vai fazer mais sentido na sua cabeça. Mas vamos lá. Os tentáculos do PCC no resort da família de Toffoli no Paraná. Acusação séria na manchete, viu? Silvano Gertel,
pronunciar isso, né? Jastel, deve ser assim. Era o braço direito de João Mansur, fundador e CEO da REAG, nos tempos áureos da empresa. Desde agosto deste ano, é investigado por sua participação em fundos de investimento criados pela REAG para, segundo os investigadores, dar aparência de legalidade a dinheiro advindo de atividades criminosas do primeiro comando da capital, o famoso PCC. Em setembro de 21, 2 fundos administrados pela REAG e representados pelo Silvano, Arlim e Leal, compraram a parte da participação dos familiares de Toffoli no resort Taiaiá. Por essa fatia, os 2 fundos pagaram 20 milhões de reais, narram o repórter Luiz Vassalo e colegas no jornal O Estado de São Paulo. A coluna confirmou as informações em documentos da Junta Comercial do Paraná e da CVM. Frente Promaster é a mesma que enterrou a Lava Jato. Aí, esse vídeo aqui é rápido. Não quero que o vídeo hoje fique muito longo. E vai passar um pouquinho de 1 hora. Mas olha aqui, isso aqui é rápido, 1 minutinho. Foi uma frente liderada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal que enterrou aquela que era considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, a Lava Jato. E hoje é uma frente também formada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal, que parece atuar para enterrar aquela que já é apontada como a maior fraude bancária da história do Brasil, o caso do Banco Master. Na Lava Jato, a estratégia foi buscar nulidades processuais para frear investigações e anular condenações. Agora o movimento se repete, mas com algumas diferenças. Lá, o alvo principal era o sistema judicial de primeira instância. Hoje, os alvos são a Polícia Federal e o Banco Central. Mas tem mais uma diferença ainda muito crucial e importante nesse processo todo. Na Lava Jato, não havia, como há hoje, parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham recebido direta ou indiretamente milhões de reais dos investigados. Agora, há. Agora tem, né? Que coisa, hein? Ser ministro nos enchem de orgulhos. Peraí, só um tiquinho aqui. Pronto. Delegados da PF avaliam decisões de Toffoli como atípicas e afrontam suas prerrogativas. Toffoli conseguiu o fato de desagradar a PF. Os delegados da PF reagiram oficialmente ao cenário de caráter manifestamente atípico criado pela condução heterodoxa do Toffoli. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a DPF, está lançando uma nota pública de caráter crítico ao ministro do Supremo, né, além com uma série de decisões que não seguem a prática consolidada no ordenamento jurídico brasileiro para atuação conjunta entre PF e Supremo. Só agora que a PF está chateada, né? Só agora a heterodoxia do Supremo começou a incomodar. Só agora. Só agora. Aí vem a Ana Flor. Também chorar. Vai falar da PF chateada. O ministro Dias Toffoli é o juiz do caso, ele está tentando acompanhar para e passo as investigações. É um caso cheio de novidades, excentricidades. E aí, o que muita gente vê, e não é só a Polícia Federal, mas dentro do Ministério Público também, há um receio pelas decisões, no mundo jurídico também, é que a Polícia Federal virou o problema dessa investigação. Assim como há poucas semanas, o Banco Central havia virado um problema na visão do Tribunal de Contas da União. Quando as instituições que precisam fazer investigação ou precisam fazer, enfim, o controle, a regulação, viram um problema, é porque o caso está realmente muito complicado e a gente tem que se perguntar a quem interessa que a investigação não ande e a quem interessa que haja um vai e vem que, na verdade, gera nulidades. A gente também tinha que se perguntar, né? O que fazer para impedir isso? E o que fazer com quem fazer isso? Né? Vai ter algum tipo de punição, Ana Flor? Aí começa. A ação de Toffoli gera incômodo e crítica nos bastidores do Supremo. Parece que agora começou a inchar pro lado dele. A condução de Toffoli, né, tem provocado desconforto entre integrantes da corte e acendido alertas sobre o impacto institucional do caso. Nos bastidores, ministros avaliam que as decisões do Toffoli extrapolam o padrão habitual de atuação do tribunal e contribuíram para tensões com outros órgãos como a PF. Você vê que o Toffoli realmente está se superando, né? Até o Supremo está achando que dessa vez foi longe demais. Desde que o caso chegou ao Supremo sobre a relatória do Toffoli, o andamento passou a ser acompanhado com reserva por parte dos ministros e vem com preocupação a exposição do Supremo em um processo ainda em fase preliminar de coleta de provas.
Entre os pontos que mais geraram incômodo está o embate gerado com a PF. Ministros ouvidos reservadamente apontam que a definição de agendas, a interferência em cronogramas de diligências, a condução direta dos atos instrutórios fogem do padrão observável em outros inquéritos semelhantes. Mas o Xandex, o Dom Pedro III já fez isso antes, viu? Aí pode não ser semelhante, mas ele já aprontou dessas. Há ainda preocupação com o impacto externo das decisões, especialmente diante do interesse do Congresso, no caso da movimentação de parlamentares que passaram a questionar a atuação de Toffoli. Para ministro do Supremo, o avanço desse tipo de embate político amplia o risco de desgaste da Corte, pode comprometer a percepção de imparcialidade institucional. Imagina você ser ministro do Supremo e ainda achar que tem alguém que enxerga o Supremo como imparcial. Se bem que num país que 78% das pessoas não conhecem Alcolumbre, né? Deve ter gente que acha que o Supremo é imparcial mesmo. Aí veio o Merval Pereira. Gostei da segunda parte do Merval. Só tem 2 parágrafos do texto dele. Um segundo é grandão. Atitudes de Toffoli são cada vez mais suspeitas. Toffoli tem tomado atitudes estranhas no caso do Master. Agora, outro dado esquisito é que ele escolheu os membros da PF que terão acesso às provas. Foi ele que escolheu, não foi a direção da PF, foi o Toffoli. Por que o Toffoli que escolheu a dedo? Aí diz o Merval Pereira, insinuando que está colocando pessoas de sua confiança. Estaria insinuando que a Polícia Federal está trabalhando com outras intenções? Ou ele terá outras intenções? Desde que avogou para si o processo, ele está aprontando, né? Tem feito várias tentativas de controlar a investigação, não deixar que os investigadores trabalhem à vontade, toma atitudes esquisitas, muitas vezes acaba recuando, tenta fazer o que é ilegal, ou pelo menos não usual, e recua de maneira esquisita quando há críticas, quando a imprensa denuncia e a opinião pública reage. A ideia de que ele quer controlar a investigação é suspeita. Ou ele denuncia que a PF está tentando ajudar Vorcaro, ou ele está tentando ajudá-lo. E não tem quem controle o Supremo. Estão trabalhando não só nesta investigação, mas em todo o resto como, e são realmente, se fosse uma palavra em tudo. As críticas da opinião pública, da sociedade civil, de políticos, da imprensa livre não têm capacidade de impedi-los de fazer nada. Acabaram com a Lava Jato por intenção do Dilma Mendes e estão tentando, aparentemente, acabar com a investigação do Master. Aí, a Folha faz um editorial pedindo que o Toffoli se afaste do caso. Mas sem falar o que vai acontecer se o Toffoli não se afastar. Assim, pedir, ô Toffoli, se afaste. Não, pronto. Aí tem o quê? Não, a gente pediu, é isso? Não vai ter nenhuma punição, nenhuma cobrança, nem nada. Toffoli perdeu todas as condições necessárias para arbitrar com imparcialidade e diligência técnica o estrepitoso escândalo do Banco Master e, por isso, deveria se afastar do caso. Não há razão para a investigação ter subido para o Supremo. Eu nem vou ler que é aquele argumento sempre. Os infratores de certo se regozijaram com a decretação do sigilo sob inquérito. Aí fala, uma das primeiras coisas que o Toffoli fez, dias depois que foi lá do jatinho e tudo mais. O circuito dos saqueadores terá festejado a cariação. É relembrar da história que rolou. O recuo parcial é revelação para esta folha de conexões de negócios entre irmãos e primo do Toffoli. Com fundo envolvido nos desvios, não demoveram Toffoli de seguir com determinações absurdas. Em uma nova decisão despropositada e incomum, mandou a polícia depositar as provas colhidas no Supremo. Aí depois acabou recuando. O resultado visível do comportamento de Toffoli é tão somente abafar notícias incômodas, controlar as informações que o público recebe e prejudicar e intimidar os agentes do Estado encarregados da investigação. A República ganharia com seu afastamento do inquérito. Causa espécie, por falar em inquéritos, a abertura de mais uma apuração sigilosa de Dom Pedro III contra o COAF e a Receita, né? Ele estaria contrariado com o suposto vazamento de dados pessoais de integrantes da corte, com sua atitude. Dom Pedro III reincide na prática heterodoxa de colocar-se ele próprio, um julgador, na posição de investigador e de potencial vítima. Seu movimento e os de Toffoli pavimentam um caminho errado e reagiu ao noticiário sobre as fraudes financeiras bilionárias e as teias de corrupção em torno do Master. Que a corte não se feche em copas corporativistas para defender o indefensável. A democracia não corre risco nenhum, a não ser de varrer corrupção para debaixo do tapete. A sociedade tem o direito à plena informação e exige a responsabilização dos que delinquiram nesse enorme escândalo, sejam quem forem, tá? Mas e se rolar o corporativismo? Esses são os questionamentos que a classe política devia estar fazendo na própria imprensa, sabe? A classe política quer lacrar, mas não sabe lacrar direito. Esses são os pontos, sabe? Tem que pegar esses textos e começar a falar, mas e aí, Folha? A gente sabe que isso não vai acontecer, a gente sabe que o corporativismo vai falar mais alto, então vocês estão assumindo que não tem o que fazer, que a gente vai abraçar a corrupção, porque a gente tem que abraçar a corrupção, porque é assim que funciona.
Se a classe corporativista não nos ouvir por bem, só nos resta abraçar a corrupção. É isso? E começar a apertar. Começar a cobrar os jornais. Ainda mais com o editorial. E aqui é realmente o jornal que está se pronunciando. Não é um jornalista, é o CNPJ. É um editorial. Aí vem a Mira Leitão, em parceria com a Folha de São Paulo, naquela do copia, mas não faz igual. O inusitado Dias Toffoli. No subtítulo deixa claro, ó, a maneira com que Toffoli tem conduzido o caso do Master mostra que ele não tem condições de continuar à frente do processo. E se ele continuar? O que é que vão fazer? A maneira como tem conduzido desde o início o caso do Master mostra que ele não tem condições de continuar à frente do processo. Ele está em conflito com a PF, com o Banco Central. Os outros ministros do Supremo têm algo a fazer na contenção de danos desse caso. O que está em jogo é mais do que parece. Se o Supremo se enfraquecer pela tempestade de erros processuais que Toffoli tem cometido, é a democracia que fica vulnerável. O que os inimigos da democracia querem é exatamente o que está acontecendo no Supremo. Toffoli está nos ajudando a nos livrar da República. É isso. Que bom. Aí a Cantanhede, na mesma linha. Toffoli resvala para o perigoso terreno da obstrução de justiça usando a própria justiça. E aí? O ministro, por seu caso do Macho Supremo, deu decisões que parecem moldadas para proteger Vorcaro, enquanto se tornam públicas relações pessoais e de familiares com pessoas próximas do dono do banco. O ex-desembargador Walter Marovich fez um discurso muito antidemocrático. Deveria ser preso, mas ele não é bolsonarista, né? Hoje, em termos de criminalidade organizada, todo mundo fala em máfia. Atenção, pouca gente sabe, porque isso é uma coisa muito nova, muito moderna. Acima das máfias, estou pondo no plural, acima das máfias existe um degrau, um outro degrau, um degrau evidentemente superior, acima, que muita gente fala ou falou lá atrás em criminalidade de colarinho branco. Não está mais por aí. Esse novo e mais alto degrau da criminalidade organizada tem nome. É a criminalidade dos poderosos e dos potentes. O grande especialista italiano, que foi da antimáfia da Itália, hoje é senador, chama-se Roberto Scarpinato, ele distingue criminalidade de poderosos é quem tem poder de Estado. Então são poderosos, por exemplo, ministros do Supremo, ministros das Cortes, presidente da República, parlamentares, que caem no campo da ilegalidade e da ilicitude do crime. Esses são os criminosos poderosos. Agora ele distingue, se distingue em termos de criminalidade, a criminalidade dos potentes. Quem são os potentes, Natália? Os potentes são aqueles que têm o poder econômico, a grana, o poder da grana. E quando a criminalidade dos poderosos se une à criminalidade dos potentes, nós temos a falência do Estado. Nós temos o Estado delinquente na sua maioria. A criminalidade dos poderosos, vocês viram o que ele falou que é os poderosos, né? E dos potentes, de quem tem o dinheiro. Aí juntou o dinheiro com os poderosos e, rapaz, aí caiu a República. Ele devia ter falado, né? Os bolsonaristas têm razão. Sei lá, tem alguns anos, né, que o bolsonarismo vem denunciando isso. Painel do leitor, né? O leitor da Folha. Não se pode generalizar dizendo que a instituição suprema é corrupta, diz o leitor sobre o caso Master, né? Toffoli deve se afastar, dizem assinantes. O senhor não é culpado, mas se comporta como tal, escreve um. Aí o Brown diz, né? A coisa tá tão feia pro lado dos deuses da democracia que a foice apelou pra opinião dos leitores. Lula faz reunião para azeitar combate ao crime organizado, mas não chamou Toffoli. Aquele evento que falam do Banco Master. O caso Paquito parece ter aberto fissuras institucionais cada vez maiores entre os poderes e entre as pessoas. Maioria que Fachin precisava para o Código de Conduta não se formou. Ministros do Supremo resolveram preservar as condutas de cada um. Pois é, velho. Esse é o Brasil. É isso tudo aí que está em jogo. Essa é a direita institucional que o Estadão torce. É que chegue no poder e continue concordando com tudo isso daí que está rolando. Isso daí.
Veja que o caso do Banco Master teria tido a mesma repercussão se não tivesse a direita bolsonarista, direita radical. É o PT que está criticando o Banco Master? São os petistas, são os canais de esquerda. Tem os canais de esquerda que estão reclamando, óbvio, né? Mas pelo amor de Deus, velho, sabe? Não dá. Enfim, né? Mais uma vez, 76 dias. Respirem, sabe? Entendam. Jogo é jogo, treino é treino. Flávio é candidato. Até as eleições. Mas pode ter certeza, vai ser sempre esse discurso. União, 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 união. O Fábio só vai bater no Lula. Não achem que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Talvez ele possa fazer um discurso mais de boa, sem falar no ataque. Ele, em vez de falar no ataque, falar não critiquem tanto, né? Os nossos aliados. Trocar termos. Mas o Flávio vai seguir até lá. E essa é o posicionamento que ele realmente precisa ter, gente. Até para reduzir a resistência, a rejeição. Vocês estão vendo que isso vem dando certo. Ele vem colhendo esses comentários, né, de pessoas que não gostam dele. O Flávio aí vem mostrando que não é tão aloprado quanto os irmãos. É importante. O Flávio tá no trilho dele. E os outros vão ter que jogar a toalha. 76 dias. Tomando esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, onde estamos registrando tudo e muito mais. Vejo vocês amanhã, fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!